Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta em 2026. Com um novo cenário, mas também com o mesmo compromisso com a boa e correta informação. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente aqui o nosso atleta paralímpico que representou Itajaí na equipe brasileira de salto em altura em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. E que agora está buscando índices para chegar à sua quarta Olimpíada. Dessa vez, na paracanoagem. Flávio Reite, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, Elis. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história. É uma honra para nós sempre te receber aqui, porque sempre tem novidade para contar. E olha só que coisa mais linda, hein? Olha só. Essa é a minha mais recente conquista. Nossa, muito bonita. Fui em Curitiba agora no final do mês de fevereiro e representa bastante porque deu para mim a chance de ser convocado para competições internacionais nesse ano. Para ter uma ideia, eu estava treinando desde o dia 1º de outubro para competir esta competição que ia definir o ano todo. Então eu treinei outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, foram quase 5 meses. Eu fiz uma soma que foram mais de 1.200 quilômetros remados em pouco menos de 5 meses para fazer uma prova de 200 metros. Mas é isso aí, meio contraditório, mas é assim que funciona. Tem que se preparar, né? E da outra vez, de uma das vezes em que tu estiveste aqui conosco, eu já te perguntei isso, mas é sempre bom saber. Naquela ocasião você me disse que sempre precisava de um desafio novo, porque assim, já tinha conquistado muitas coisas e coisas maravilhosas no salto em altura. Sim. Essa mudança meio radical, eu diria, de modalidade se deu em função do quê? Então, como você mesma disse, foram 12 anos de salto em altura, uma trajetória com o seu peso, 3 Jogos Paralímpicos, medalha de prata no Parapan, Mundial. Só que eu comecei a ser lembrado pelo meu corpo que eu tenho uma perna só. E passei 12 anos castigando esta perna. Então eu tive alguns problemas de lesão no meu joelho, da perna direita, a perna que tenho. E aí chegou uma hora que eu tive que pôr a minha saúde à frente dos meus anseios enquanto atleta paralímpico. Pela minha cabeça, eu continuaria fazendo salto em altura até os 80 anos de idade. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu tive uma vida de atleta de salto em altura durante 12 anos. Muitas pessoas, muitos atletas que tentam ser atleta de salto em altura, às vezes param com 10, com 8, com 12 também. O mais longevo vai aguentar 16, 18 anos e o corpo já pede para parar. Então eu acho que eu tive êxito nessa trajetória toda. E aí o desafio da canoagem, ela veio, como você falou, desafio. Foi provocado, foi avaliado também em qual modalidade eu me encaixaria melhor. E tanto se encaixou que você está oficialmente competindo na modalidade da paracanoagem já desde 22, é isso? Desde 2022, treinando, né? Em 2022 eu participei de uma competição no Rio, a título de teste para ver como eu me sairia. Naquele momento ainda nessa fase de transição, ainda com muitas incógnitas. Mas eu passei mesmo a competir a nível nacional a partir de 2023. Então, estou aí com mais ou menos 3 anos e meio de modalidade. E essa última conquista agora foi a Copa Brasil de Paracanoagem. Copa Brasil de Paracanoagem foi em Curitiba. Você competiu também nos 200 metros? Então, a prova paralímpica, ela acontece somente no 200 metros, né? Nós já tivemos alguns casos de países e até competição em nível mundial que teve uma tentativa de 500 metros, mas não vingou por algum motivo. É diferente do Olímpico, por exemplo, que eles têm o 200, o 500 e o 1.000 metros. E também no Olímpico eles têm os barcos que a gente chama de compostos. No Paralímpico nós remamos um barco individual. Sou eu e eu mesmo dentro do caiaque ou os atletas de canoa dentro da sua canoa e cada um por si. Os olímpicos, eles conseguem remar o single também, que é o individual, em dupla ou em quarteto. É bem legal. Mas, para nós da paracanoagem, eles acabaram restringindo a prova aos 200 metros e também a uma embarcação individual. E, assim, tu falaste que tem essa questão do desafio e tal, e que o teu corpo
não, cobrou. digamos assim, cobrou um preço por você sempre demandar mais um esforço da perna que você tem. Sim. Mas passou, no caso, essa cobrança toda para outras partes do teu corpo, né? No Sim. caso, tua coluna e braços. Sim. Tudo certo? E essa questão de ficar sentado muito tempo? Eu falo de brincadeira, assim, que eu estraguei meu joelho, agora eu vou estragar os ombros, né? Não é isso que eu quero, claro. Claro que mas, não. Mas, assim, eu passei 12 anos fazendo salto em altura e eu tive 3 lesões. Então, a gente sempre fez um trabalho preventivo. É claro que eu sabia que o impacto, tu não tem como prevenir. Então, isso ocasionou uma série de problemas em termos de cartilagem no meu joelho. Para os ombros já é um pouco diferente, porque apesar de ter um esforço repetitivo e constante durante, por exemplo, 1 hora, já cheguei a ficar remando 1h30, não há impacto. É um impacto mais no sentido de esforço do que realmente algo que... E da questão da repetição, né? Que pode desenvolver algum problema. Sim. E aí é exatamente aí que a gente trabalha na prevenção. Fortalecimento, trabalho de academia, alongamento, fisioterapia, massoterapia, avaliação constante do perfil no sentido de cansaço. Se estiver perto de um overtraining, que a gente chama que é um treinamento excessivo, a gente reduz. Então, essas métricas, elas vão dando para a gente uma noção se a gente está indo com o pé fundo demais, com o remo fundo demais, vamos trocar agora, né? Não é mais pé, é remo, com o remo fundo demais, ou estamos dentro de um aparato tranquilo. Outro fator importante, Elis, é que eu demorei uns 6 anos depois de amputado para virar atleta, ou melhor, para começar a ter o envolvimento com o esporte, para fomentar essa ideia de ser atleta. Por que isso é importante? Porque o meu corpo teve tempo de se adaptar a essa nova condição. O ser humano foi feito para andar sobre as suas pernas. No meu caso, eu tive que dividir o esforço, perna e braços. No momento em que eu comecei a fazer salto em altura, o meu corpo não sofreu tanto. Tanto quanto, por exemplo, alguém que perdeu a perna 1 ano atrás, o corpo ainda está num processo de se entender como é que vai conduzir a vida dali para diante e já entrar num esporte de alto impacto, que é o salto em altura. Então, para mim, por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque isso me ajudou a não ter lesões, mais o trabalho de prevenção, mais o trabalho todo de fortalecimento, etc. Na canoagem, esse cenário ele também está se repetindo, por 2 motivos. Porque foi com calma que você começou realmente a competir. Exato, né? Mas além disso, o que vem antes, ele foi uma base para mim ter membros superiores muito fortes. Você imaginar que hoje eu estou com 39 anos, eu perdi a perna aos 16, então já vai fechar 25 anos que eu ando com os braços. Então não vai ser uma coisa assim, cair de paraquedas em algo totalmente novo e eu não tenho nada de preparação. Não, eu estou carregando o meu próprio peso há 25 anos. Diferentemente de outras pessoas, das pessoas que não são amputadas, que usam os braços para o laboro cotidiano normal. Então, esse fato, mais o fato de eu já ter essa preparação física vinda do salto em altura, de 12 anos de esporte de alto rendimento. Flávia, mas salto em altura usa a perna, mas eu usava muito o braço, para muita coisa. Para treinamento de arremesso, para treinamentos variados na academia ou mesmo no próprio treino de salto em altura, tu utiliza. E a tua própria vida em si, o teu dia a dia, você basicamente usava mais os teus braços do que Eu tenho 2 opções, ou eu vou pulando com uma perna só, com o joelho que já está meio estourado, ou eu vou andando com as mãos, com os braços, e aí faz essa... prótese, né? A prótese eu não uso mais, já tem mais de 20 anos que eu não usei mais, ela é muito desconfortável para mim, por conta do nível da amputação, então eu não tenho nada da perna esquerda, então é uma desarticulação. A prótese ela seria um cinturão ao redor do abdômen, muito desconfortável. É claro que hoje existem tecnologias que me deixariam andar confortavelmente, mas eu vou te dizer que me deixaria num pace muito devagar. Eu ando muito rápido com as muletas. Por conta de 20 e poucos anos já de habilidade, eu criei o meu modo de andar e eu consigo ser muito ágil. Aprender a andar de novo com a prótese, eu acho que seria um outro desafio para mim, né? E aí, no que tange ali a questão da possibilidade de lesões, a gente sempre vai monitorando. E eu acredito que esses 20 e poucos anos andando com os braços
me deram, de certa forma, uma tranquilidade de poder exigir dos braços hoje na canoagem sem se preocupar tanto com a possibilidade de lesões. E como é que foi assim? Você começou a competir, realmente competir, né? Participar de campeonatos a partir realmente de 23, quer dizer, não são 2 anos e pouquinho, né? Porque nós estamos no começo do ano ainda. Mas já com uma evolução muito boa, você já ganhou muita coisa e agora com essa conquista que foi na cidade de Curitiba, né? Curitiba, campeão da Copa do Brasil, né? A mente do atleta, ela vai, além de ser provocada por desafios, ela vai com tudo. Então, meu objetivo sempre foi ser atleta de alto rendimento a partir do momento em que eu fui mordido por esse bichinho e peguei o vírus do atleta. Quando eu decidi fazer a troca da modalidade, existia um leque de possibilidades. Eu poderia ir nadar, que não teria impacto no joelho. Eu poderia jogar tênis de campo, em cadeira de rodas, que não teria impacto no joelho. Eu poderia fazer uma infinidade de modalidades paralímpicas que tirassem a questão do impacto na perna. Mas o caiaque, O caiaque me chamou por alguns motivos, assim, e o principal deles é por ter a possibilidade de usufruir da nossa Baía Fansuípel, a estrutura que temos hoje lá da ANE, as parcerias com a Fundação de Esportes e com a Confederação Brasileira. E aí eu tive a sorte de que, bem na época que eu estava começando a fazer essa análise para onde eu vou, o projeto se instalou aqui em Itajaí, eu testei, adorei. A primeira vez que eu sentei no caiaque foi assim, sentar, virar. É de eu olhar assim, peraí, o que aconteceu? Quem é que me empurrou? E por que eu relato isso também? Quando eu saí do atletismo, eu cheguei na minha falta de humildade, eu pensei, eu sou atleta de alto rendimento, eu vou sentar no caiaque e vou sair remando. Eu tive que reaprender toda uma dinâmica diferente, porque o ser humano não foi feito para se equilibrar sentado. Ele foi feito para andar, ele dorme deitado e anda em pé. E essa habilidade, ela não se cria de forma natural e orgânica na nossa vida. Eu tive que aprender, eu tive que formatar, tive que evoluir outras habilidades, principalmente da parte de cintura, quadril e abdômen, para fazer o controle do caiaque. Hoje, como diz outra postura, outra postura. E aí, com o tempo, virava todo dia. Aí depois, fiquei um dia sem virar. E aí, fiquei uma semana sem virar. Hoje já tem mais de anos que eu não viro mais nos meus treinamentos. Como diz a nossa colega de treino e professora também, Marisa, hoje parece que ele está sentado no sofá de casa, dentro do caiaque. Ele é instável, ele está ali me desafiando, mas o meu corpo evoluiu ao ponto de transformar aquilo, de certa forma, fácil. Olha, fácil eu acho que não tem nada. Assim como era fácil fazer salto em altura, eu saltei 1,80. Muito fácil. Era muito fácil, mas com o devido tempo e o devido treinamento. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, na volta a gente continua a nossa conversa aqui, gostosa, com o Flávio Reitz, e vocês vão saber um pouquinho mais como é que está essa preparação, porque ele já começou, aliás, ele nunca parou de sonhar alto, né? Para a Olimpíada 2028, ele está buscando. É só um minutinho, a gente já volta. É só um tempo tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Pessoal, voltamos aqui nesse Câmara Aberta que hoje recebe mais uma vez o nosso atleta paralímpico, o Flávio Reitz. E falando em paralímpico, né? Como é que tá? Você estava nos falando, né, que já tem esse sonho aí, já está em busca desses índices para compor também a seleção brasileira de paracanoagem. Como é que tá essa luta?
O objetivo na transição para a canoagem sempre foi competir em alto rendimento e isso significa ir para a seleção, né? O ano passado eu já fiquei em 9º lugar no Campeonato Mundial, que foi lá na Itália. Então, para mim já foi uma alegria, pouco mais de 3 anos, ou fechando 3 anos de modalidade. E isso acendeu ainda mais essa chama, essa vontade de ir para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles. Os critérios da paracanoagem, eles se alteraram um pouquinho, eles já eram diferentes dos critérios de obtenção de vaga do que eu passei durante os 12 anos de atletismo, mas eles se alteraram ainda mais, porém eles trouxeram um ranking. Então o que quer dizer? A partir de maio desse ano até maio de 2028, vai ter uma janela de 2 anos. Todas as competições homologadas pela Confederação Internacional de Canoagem, a ICF, ela vai valer pontuações que vão ser juntadas num ranking classificatório. Para a Paralimpíada, existem 10 vagas para cada categoria da paracanoagem. Então, 10 vagas para o país ou 10 vagas mundo. no todo? Meu Deus! São 10 vagas no mundo todo para todos os atletas daquela categoria. Por que são menos vagas, né? A paracanoagem ela é dividida em 3 categorias, de forma bem sucinta e objetiva. Atletas que usam só membro superior para remar, atletas que usam membro superior, que são os braços, e o tronco para remar, atletas que usam todo o corpo, mas tem alguma deficiência nas pernas, né? Uma ou as 2 pernas. Então, nessa subdivisão, acontece tanto no caiaque quanto na canoa. Então, e isso acontece para homem e para mulher. Então, você vai abrindo bastante o leque. Por isso que eles diminuem um pouco o número de vagas, né? Deixa eu te perguntar, porque eu realmente não sei. Qual que é a diferença do caiaque para a canoa? O caiaque é bem parecido, apesar de ser diferente, com esse caiaque que a gente vai na praia ali e aluga aquele caiaque duplo. Então é aquilo ali, claro, para performance de velocidade, é muito mais instável, né? Então facilitou, você vira. O remo é parecido, então é um remo com plas duplas, né? Então você rema em ambos os lados do barco, levando o barco para frente. A canoa, dentro da canoagem, ela é aquela que o Isaquias Queiroz faz. Então, que é aquela que você vai meio, ou pode ir sentado ou em pé. Então, o Isaquias, por ele ser do Olímpico, ele rema numa posição ajoelhada, uma perna e outra perna na frente. Como a gente está trabalhando com deficientes, a adaptação para solucionar essa diferença foi fazer o uso de uma canoa chamada havaiana. Então, é uma canoa grande com um anexo, um adendo, que a gente chama de ama, que provoca o que ali? A estabilidade. Então, o atleta rema dentro daquela ama, né, daquele anexo, ele está estável e consegue conduzir a canoa para dentro. Porém, o remo é uma pá só. Então, ele pega uma mão em cima, a outra embaixo e rema só com uma pá. Só com uma pá. A gente brinca que parece uma pá de polenta, só que grande, assim. Então, quem está em casa aí que tem uma pá de polenta, dá uma olhadinha lá e se imagine remando. Mas é isso aí. E aí eu pratico somente o caiaque, aquele que é um remo duplo, né? Outros atletas praticam os 2 e alguns somente a canoa, né? E nesse caso, além dessa atribuição do caiaque, em que categoria que você é? Daquele que tem o tronco também? Ou é considerado a minha categoria, eu consegui, através das avaliações que são feitas, né? A pontuação que eu perdi dentro da minha deficiência me colocou na categoria intermediária. Então, que é braços e tronco. Que usa braço e tronco. Então, eu praticamente não utilizo a perna, porque eu utilizo a perna mais para me equilibrar. Como eu não tenho um lado todo, eu remo meio torto, então eu tive que me adaptar dentro do caiaque e aí dentro da categoria e das regras que avaliam cada pessoa com deficiência, eu acabei caindo na categoria que é intermediária, a categoria 2 que a gente chama. E isso acontece no mundo todo. Tem atletas que não têm as 2 pernas, que está na minha categoria. Tem atleta que tem uma perna abaixo do joelho e outra acima, que está na minha... Então, são avaliadas diversos critérios que foram criados para que todas as pessoas com deficiência pudessem ser encaixadas dentro de uma categoria
aonde ele tivesse a menor disparidade de valências perante os outros. Sim. Sempre vai ter, porque nenhuma deficiência é igual à outra. Um amputou um pouco mais para baixo, outro mais para cima, um tem uma lesão medular aqui perto do pescoço, o outro lá perto do quadril, e isso automaticamente vai fazer com que ele tenha habilidades diferentes. Sim. Dentro de cada um dos espectros, a gente acaba sendo colocado ali para competir. E assim, Flávio, tu disseste, né? São apenas 10 vagas para o mundo todo, para atletas do mundo todo. Sim. E a janela de tempo para conseguir esse índice também é apertada. 2 anos. 2 anos. As competições que você já programou para esse ano, por exemplo, já valem pontuação para isso em caso de vitória? Já. Essa competição que eu ganhei agora, ela já foi elencada como a classificatória para essas competições. Então, todos os atletas que ganharam as suas provas, eles adquiriram, por regulamento da Confederação Brasileira, o direito de representar o Brasil nessas outras competições, que valem... que são uma Copa do Mundo na Alemanha em maio, outra Copa do Mundo no Canadá em julho, junto com um Pan-Americano, então vai ter 2 competições no mesmo ambiente, termina uma, começa a outra, e o Campeonato Mundial no final de agosto em Poznan, na Polônia. Todas as competições já valem para o ranking classificatório. E aí a gente vai fazendo essa participação em competições até fechar o espaço, né? Fechar o prazo, que é maio de 2028. A confederação lá do Comitê Olímpico Paralímpico vai pegar os 10 melhores e vai chamar para representar cada um o seu país. Eu já fiquei quase sem fôlego só de te ouvir dizer Sim. O tanto de competições que você tem de agora de maio até agosto. Então, eu treinei de outubro a fevereiro para competir uma competição. De fevereiro a maio, 70 dias. Depois de maio, que é a Alemanha, para o Canadá, 45. Eu tenho tudo mapeado já. Depois do Canadá para o Mundial é 35. E ainda termino na primeira semana de setembro com o Campeonato Brasileiro. Nossa, é muito... E aí eu pego férias. Depois de um ano, 11 meses, na verdade, vai dar de treinamento contínuo, focando nessas competições. Né? Quer dizer, o treino contínuo, as competições em si, e no dia a dia, como é que se dá a tua preparação física, digamos assim? Eu tenho uma... a gente acho que até falava agora há pouco, né? A gente de brincadeira falou assim, te vi comprando doce. Um colega nosso falou, ele estava no supermercado comprando doce. Na gôndola da bobiça, né? na gôndola da bobiça. E aí, assim, vocês também se dão esses prazeres, mas é muito regulado também a tua alimentação? Ela é orientada. Né? O que acontece? No salto em altura, eu não podia ganhar nem massa magra nos membros superiores, porque se eu ganho 1 quilo de braço ou de peito, por exemplo, é 1 quilo que eu tinha que jogar para cima. Na canoagem, a dinâmica ela é um pouco diferente. Eu preciso ter força. Automaticamente, eu preciso ter muita também energia. Músculos para ter energia, para ter força e assim por diante. Então, um dos pontos positivos de mudar para canoagem é que eu estou podendo comer bastante. Então, para ter uma noção, né? Acho que eu vou fazer canoagem, gente. Bora, é só se matricular. Parte de comer bastante eu gostei. Eu vou te dar alguns dados que tu vai ficar bem intrigante o quanto que um esporte aquático, vamos usar esse termo, ele gasta de energia. Para ter uma noção, no atletismo, a minha base alimentar era de 2.500 calorias, quando máximo 3.000. Hoje, a minha base está de 4.500 a 5.000 em alguns momentos. Nossa. O desgaste dentro da água, dentro do ato de remar, o consumo de energia ele é muito alto. Então, eu preciso comer qualidade. Flávia, mas tu não come chocolate? Como? Tu não come lá uma rapadura, um amendoim doce? Como? Tem bolo, tem festa de aniversários, brigadeiro? Sim, porque eu sei que no outro dia aquela energia extra vai ser gasta. É claro que daí eu preciso diminuir um pouco a minha refeição normal, porque houve uma ingestão superior às calorias que eu teria no dia a dia. Mas, de novo,
ainda vale a pena porque estou comendo bastante, né? E aí Isso tudo com ele não acompanhamento de um nutricionista. É isso que eu ia dizer, não é um controle, é uma orientação. Ó, se você exagerar aqui, tu tira lá. A gente vai lapidando na direção que a gente precisa, que é o quê? Ter energia suficiente para remar 200 metros na maior capacidade, com o maior esforço, com a maior velocidade. Eu chego a bater 18 km por hora de velocidade num tiro de 200 metros. Só que para fazer o caiaque sair da inércia, atingir 18 km por hora, você gasta muita energia. E aí você precisa ter energia, por isso que eu como bastante. Isso está dizendo assim, imagino que isso seja nas tuas condições normais de treino. E em competição? Olha, a gente procura não mudar muito a nossa rotina, porque a gente sempre diz, no atletismo já era assim, eu acredito que em 99,9% das modalidades, você faz na competição o que tu faz em treino. Então, se tu em casa tu dorme 8 horas, tu tem que dormir no mínimo 8 horas antes de competir. Se em casa tu come pão com ovo quando acorda, para competir tu vai comer pão com ovo, porque aquilo ali nada mais é que mais um treino de luxo, entre aspas. É claro, tem o nervosismo, tem a questão da responsabilidade, tem um monte de coisa. Mas tu não pode correr o risco, por exemplo, não, hoje eu vou comer um pão com doce e te dar um desarranjo. Ou você não tem a energia suficiente para fazer aquilo que você se propôs ali. Então, o que a gente treina, a gente executa na competição. Nesse caso, ele não sei se é diferente ou se é semelhante, mas eu acho que deve ser um pouquinho diferente da questão, por exemplo, do boxe. O boxe, o cara se mantém ali no limiar do peso, limiar sim. do peso para poder fazer a pesagem. Boxe, MMA, judô. E aí depois, quando ele vai realmente para a competição, aí ele... Das 48 horas ali, né? Para conseguir ter aquele resultado, a explosão muscular maior. São contextos diferentes, né? Cada modalidade vai ter a sua... Por isso que eu te perguntei se era diferente, né? Do atletismo para a canoagem são mundos totalmente diferentes. A preparação, o esforço, o modo com que a preparação do treino e também o jeito que a competição acontece é diferente. Então, por exemplo, no atletismo, eu fazia 100 saltos num dia num treino. Eu ia lá, fazia um salto, dava um esforço de 15 segundos, sentava, pegava a muleta, tomava uma água, ia no banheiro, deitava, alongava. 3 minutos de intervalo, fazia outro esforço de 15 segundos. Fazia outro esforço de... Nem dava 15 segundos, não chegava a dar 8 segundos. Então era um esforço muito impactante, uma intensidade alta, mas não... Caiu. Tem problema não. Mas num curto período de espaço. Já na canoagem, além de você, por exemplo, tirou o pé do deck ou da areia, se você ficar treinando 1 hora, é 1 hora de atenção constante e ativação. E por isso que gera um grande gasto energético nos treinos. E na hora de ir para a prova, é um tiro de 200 metros. E acabou. Cada um na sua raia, largou, chegou, quem chegou na frente ganhou. Só que 200 metros dá tempo de travar. Já viu as provas de 400 metros do atletismo? Sim. Que o atleta chega assim, aqui parece que está indo para uma câmera lenta. Acontece isso na canoagem, a gente trava, porque é um esforço tão intenso, limítrofe, tão intenso, que você entrega tudo e depois no final começa a gente falar que a quebra vai reduzindo um pouco a eficiência. Em 200 metros dá tempo de acontecer tudo isso. Nossa, e assim, e aí tu nos falaste ainda da questão, falaste agora há pouco, no intervalo, da questão da qualidade da água e das pistas, né? Sim. Essa última pista na qual você conquistou a medalha, no caso da Copa Brasil, né? Sim. Como é que é essa pista, digamos assim, sim, né? Sim, a gente chama de pista, né? A gente chama de pista, sim. A gente chama de raia de pista, né? Os lagos internacionais onde a gente compete, e aqui no Brasil nós temos 2 que são muito bons, que é Curitiba e Lagoa Santa, que é pertinho de Belo Horizonte. Eles são as melhores raias que a gente diz para competir. Por quê? Uma raia, a água, ela tem a sua dinâmica. Então, os critérios internacionais, eles totalmente dizem... diferente do rio para um lago. Com certeza, a dinâmica da água, a temperatura, até qual é a composição dela em termos de sais minerais, já muda o aspecto dela, que vai mudar como o caiaque vai reagir. A densidade. Se a água é doce ou salgada, se é quente ou fria. O perfil de água, quanto menor o perfil, mais dura ela fica. Então é como se ela segurasse o caiaque não desenvolve velocidade. É por isso que os critérios internacionais dizem
que uma competição, para ser homologada, o perfil de água tem que ser pelo menos de 2,5 metros a 3 metros. Tu falaste que esse que você acabou de ganhar é 3 metros. 3 metros. Tem no mínimo 3 metros. É um parque náutico Iguaçu, lá em Curitiba. Ele foi feito para uma competição lá nos anos 2000, uma competição internacional que o Brasil sediou. E aí ele tem a raia, ela tem 2.000 metros de comprimento, por mais ou menos uns 100 a 150 de largura, ela oscila um pouquinho. Mas ela é um lago, então a água é parada e a profundidade é boa. Curitiba é frio, então a densidade, por conta da água ser fria, é um pouco diferente, mas os outros critérios deixam ela favorável para você fazer uma boa performance, né? E aí a gente acaba gostando desses ambientes. A gente tem muita coisa para conversar ainda, né? E acho que até esses nossos 4 blocos, assim, ele vai ter que voltar aqui, depois que fizer todas aquelas competições, né? Mas daqui um pouquinho a gente volta, que a gente vai tomar mais uma aguinha aqui e... tem muita coisa ainda para a gente conversar. Não sai daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para este, que é o último bloco deste Câmara Aberta, mas com certeza a gente ainda vai te receber muito aqui. Espero trazer muitas medalhas para divulgar aqui. Mas com certeza, lindas como essa e mais ainda, porque a gente vai ficar torcendo muito, muito, muito para você conquistar. Esse é difícil, né? São 10 vagas apenas, como a gente estava comentando. Né? Índice para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Sim. Lá vai calor, hein? Vai ser calor lá. Calor final de setembro, né? Final de agosto, ali, setembro, calor. Mas a gente é brasileiro, né? A gente se adapta em qualquer lugar. Falando em adaptação, agora há pouquinho a gente conversava aqui no bastidor a respeito de como que se dá essa financiamento, digamos assim, né? Porque tu até nos falava que quando é competição internacional, é a confederação que te subsidia. Sim. E eles fazem locação de equipamentos nos locais para não ter que ficar transportando, cada um transportar o seu caiaque, por exemplo. Sim. Como é que se dá isso? O ideal seria que cada atleta tivesse o seu material junto consigo, como acontece em algumas modalidades. Mas como o caiaque ele tem 5,20 metros de comprimento, um remo, por mais que você divida ele, dá 1,5 metro. O custo para transportar isso seria muito... E uma equipe de 10, 12 atletas, isso seria um valor estratosférico. Então, a dinâmica feita é pegar nos ambientes onde vai ter a competição a possibilidade de fornecedores do material parecido com o que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, para que não haja um problema de adaptação e para que o atleta tenha realmente tempo de se adaptar a esse novo equipamento. Mas sempre precisa, né, dessa adaptação, Sim. Porque não é exatamente o mesmo equipamento no qual tu treinas. Não, raramente a gente consegue treinar aqui com um material igual o que a gente vai ter lá fora. São diversas as problemáticas, né? Então, por exemplo, ano passado, quando a gente foi para a Polônia, na primeira competição do ano, havia pego fogo no estoque de uma das marcas. E aí ele teve que fazer uma manobra, pedir barco emprestado para parceiros, então foi bem complexo, assim, né? Eu espero que esse ano as coisas tenham uma fluidez um pouco maior, mas o processo é esse por conta da inviabilidade mesmo. E isso acontece tanto na Europa, na América do Norte, Ásia, em qualquer lugar que o atleta vá, dentro desse parâmetro, ele é obrigado a se encaixar nessas diretrizes pela inviabilidade mesmo. Assim, a gente sabe, né, que a maior parte das modalidades, principalmente essas que precisam de um equipamento específico, que não é barato, como que faz para custear no teu dia a dia? Uhum. Como é que você tem esse subsídio para... Você ainda é atleta da Fundação Municipal de Esportes? Sim, sim.
A gente, durante esse processo de instalação da paracanoagem aqui em Itajaí, a gente trabalhou com algumas parcerias, seja via Fundação de Esportes, a própria ANE viabilizou bastante coisa, e a Confederação. Então, a instalação do núcleo de paracanoagem aqui, ela veio através de um comodato, onde a Confederação encaminhou alguns materiais, equipamentos e, inclusive, recursos humanos, através de treinadores. Foi no caso a Angélica, hoje temos a Fátima e o Jason e tal. E aí mandou barcos, mandou remos, levou algumas pessoas para fazer treinamento. Então, a gente é subsidiado através dessas parcerias, seja entes privados ou entes públicos, né? Isso trabalhando num contexto de projeto como um todo, que vai abranger mais pessoas. Então, nós já estivemos em 5, 6 ali, hoje nós estamos em 4 e tem mais uma menina que está começando agora recente e mais alguns contatos de pessoas que estão interessadas em iniciar a sua experimentação, por assim dizer, a sua vivência num esporte náutico que é a paracanoagem. Temos algumas vagas ainda para ser abertas, mas aí depende de logística, depende de dinâmica de horários, a professora responsável ter agenda para receber, porque estamos tratando de pessoas com deficiência que tem cada um a sua demanda, cada um a sua vida particular e também a sua deficiência que precisa ser tratada com individualidade. Não dá para chegar agora, não posso cometer o erro de chegar aqui e dizer, não, todas as pessoas com deficiência podem chegar lá que vai ter vaga, por que não? Porque a gente precisa tratar com cuidado. Às vezes um cadeirante tem que cuidar com a questão de escaras, da sua lesão e tal. Então, cada pessoa com deficiência vai ser tratada conforme a sua individualidade. E para isso, por exemplo, sim, essa questão dessa avaliação de quem pode integrar as equipes, quem pode começar a praticar, vocês têm todo Existe uma cartilha, vamos dizer, né? Existem parâmetros que vão dizer que se aquela pessoa realmente pode praticar. Sim, tem uma equipe para avaliar isso. Temos uma equipe para avaliar isso. Essa equipe ela está estudando cada vez mais, né? Se inteirando cada vez mais das novidades da pessoa com deficiência, das necessidades de um atleta de paracanoagem. Então, o professor Jason, ele veio da vela, ele era ele é capitão de iates também. A professora Fátima está em formação, então são pessoas que precisam, com o passar do tempo, eles vão ganhando essa tarimba de lidar com a pessoa com deficiência, né? E aí a gente, trazendo para o meu ponto individual, o meu financiamento ele acontece basicamente através de bolsas atletas, né? Tanto do governo federal, que já é um programa já de longa data, do governo municipal, que também já vem aí desde que eu cheguei em Itajaí, né, de 2010, 2011, já tem esse programa também institucional colocado em prática, e recentemente também o governo estadual, nos últimos 4 ou 5 anos, também tirou uma lei lá dos anos 2000, tirou do papel e colocou em prática com a Bolsa Atleta Estadual. Tem que atender alguns critérios, tem que ser campeão brasileiro, ou pódio brasileiro, vamos dizer assim, tem que ter ido bem no sul-americano, tem que atender alguns critérios para fazer jus a esse recurso, mas a vida do atleta é essa, a gente treina agora para talvez colher no ano que vem, né? Existe algum impedimento, assim, por exemplo, estou falando de impedimento legal, por exemplo, para que você, sendo atleta de alto rendimento, por exemplo, da FEMEL, você também seja, digamos assim, patrocinado por alguma empresa que queira, não existe nenhum impedimento quanto a isso, né? Nos contratos que a gente assina, nenhum dos entes federativos, ele te inibe de buscar um patrocínio. Patrocínios privados. É claro que existem alguns critérios que têm que ser atendidos também. Armas, cigarro, drogas, álcool, tudo isso ele é vedado até pela própria vida do atleta, mas... ninguém quer atrelar a sua imagem também a esse tipo de produto, né? Não que a gente não receba alguns convites, que sim, de produtos que a gente prefere não colar a imagem, né? Mas sim, tirando essas questões que são realmente, de certa forma, ilícitas, os demais setores da sociedade, a gente pode sim buscar colar a nossa imagem, buscar patrocínio, buscar visibilidade, buscar reconhecimento, né? Eu sempre digo que... Então aí, gente, quem sabe atrela a tua marca a um atleta que está aí representando bem Itajaí, o estado de Santa Catarina, o Brasil, né? Sim. Em competições tão importantes, quer dizer, é necessário também que se faça esse fomento
da iniciativa privada, né? Sim. Nesses 15 anos de esporte, de alto rendimento, eu já tive bons parceiros, alguns de Itajaí, outros de fora, boa parte de fora. Demorei um pouco a ser reconhecido em Itajaí no ambiente privado, vamos dizer assim, né, no setor empresarial. Recentemente tenho tido alguns contatos que estamos amadurecendo na conversa, inclusive nesse projeto para 2028. Então, isso tem um peso e as empresas estão começando a ver essa parte do social também, através da pessoa com deficiência, muito além do que as vendas, por exemplo, assim. O Flávio Reites, como um indivíduo, pode ser que não venda lá na tua empresa, aumente lá 50%, 20%, 5% que seja no faturamento mensal. Em termos de imagem... Mas existe missão, existe valor, existe imagem, existe contribuição social, existem outros critérios e atributos que podem ser valorizados através da sua empresa colar a sua imagem a uma pessoa com deficiência, que é esportista, que é atleta, né? E também a minha devolutiva, ela não acontece só lá no postzinho no Instagram ou etc. Eu faço palestras, eu faço assessoria, eu vou na empresa. Existe toda uma gama de possibilidades de trabalhar esse feedback também para os empresários e para as empresas que queiram aí buscar uma parceria nesse sentido. Mas que bom que existe em todo o financiamento público para incentivar o esporte, principalmente o paradesporto. Flávia, assim, você tem uma ideia, pelo menos uma ideia, de quanto que custa? Qual é o custo para você participar de uma competição nacional e qual o custo projetado, estimado para você participar de uma competição, por exemplo, você falou que foi até a Polônia. Esse custo, como que vocês estimam? Sim, dentro do país eu tenho um projeto que eu fiz todo um estudo em cima para poder apresentar realmente dentro de uma prospecção de empresas, né? Hoje, tu vai achar até que eu estou te mentindo pelo baixo custo, relacionado a algumas coisas da nossa sociedade a baixo custo. Hoje, um atleta de alto rendimento na canoagem, que não precise colocar investimento na estrutura, que é barco, remo, local de treino, ele hoje com R$6.000 ele consegue bancar a sua vida como atleta, dentro de um cenário perto do ideal, e ir para competições nacionais, que geralmente a gente tem 3 aqui no Brasil, na média mensal. O que é esse custo perto do ideal? Alimentação de qualidade, suplementação, academia, a nutricionista, o massagista, o fisioterapeuta, o material uniforme de qualidade, terapias outras, sabe? Combustível que a gente gasta também. Gente, as passagens para ir competir. Então, cara, mas 6.000 é bastante? Isso é dentro do ideal. Flávio, tu gasta isso? Nem de perto. Eu tem mês que eu invisto na suplementação e tiro da massagem. Tem mês que eu vou na massagem e tiro da nutricionista. E aí eu vou fazendo esse malabarismo. E se a gente pensar, por exemplo, em esportes que às vezes nem traz tanto retorno assim direto para uma empresa. O custo médio é bem mais alto. O custo médio é praticamente irrisório. E se são comparar com algumas realidades de alguns esportes, esse custo Não dá nem para partida, né? Não compra, vamos fazer assim, não compra a tampinha do ventil de um pneu da Fórmula 1, vamos dizer assim, né? Nem vamos tão assim, né? Tão fora. Mas, por exemplo, assim, sei lá, um jogador de vôlei, o próprio jogador de futebol, um clube de futebol. Sim. São outros patamares completamente diferentes. Sim. E quer dizer, acho que um único jogador de futebol bancaria uma equipe toda de paracanoagem. Sim, é mais ou menos esse porque a gente tem também a noção de que a gente precisa tocar a nossa vida de uma maneira que o lado financeiro atenda. É claro, se você tem um pouco mais de recurso, ao invés de comprar o suplemento X, tu compra o X+1, que é uma qualidade melhor. Mas dentro do básico e dentro de um sistema ideal, hoje com R$6.000 eu faria todo eu cercaria todos os tripés, todas as pontas que eu precisaria para ser um atleta de alto rendimento na canoagem. Tirando a vida pessoal, é claro, né? Então falando dos gastos de atleta, né? Mas
Pessoal, olha só, empresário, tem muito aqui em Itajaí, muito. Flávio Reitz é campeoníssimo, gente. E ó, eu tenho quase certeza de que por falta de esforço não vai ser, né? Só porque realmente a janela é muito pequenininha, mas eu acho que você vai conseguir esses índices. A gente está evoluindo, né? Esse ano, essa medalha aqui, ela traz um peso também que eu não comentei ainda, que foi o seguinte: existe um atleta no Brasil chamado Fernando Rufino, cowboy. Ele estava invicto há 12 anos no Brasil, dentro do caiaque. E eu ganhei dele. Eu tenho ele como um ídolo por tudo que ele já fez na canoagem brasileira, medalhista de Tóquio, medalhista em Paris e em outro barco, na canoa, né? Mas no caiaque, no Brasil, ele era invicto há 12 anos. E eu consegui, através dos treinamentos, evoluir e bater ele nessa condição, nessa competição. Se eu vou conseguir repetir, eu não sei, não estou dizendo nada. Mas o que isso traz para mim? Que a gente está evoluindo, que a gente se dedica, como você falou. Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã para ir treinar e eu não chego em casa antes das 10 horas da manhã. E essa é a sessão da manhã de treino. E ainda tem a sessão da tarde, que daí é mais 3 horas de academia, 2 horas no mínimo. Fortalecimento físico. Trabalho físico. Isso de segunda a sábado. Na água e segunda, quarta e sexta na academia. Então, essa dedicação toda, ela é porque eu tenho a mentalidade de atleta, eu sei que isso é necessário, mas também ela me diz que eu estou plantando para colher lá na frente. Então... E eu tenho certeza que vai colher, Flávio. Assim, ó, então vamos lá, né? Maio... Alemanha, Copa do Mundo. Julho, Pan-Americana e Copa do Mundo em Montreal, no Canadá. E agosto? E final de agosto, Mundial na Polônia. E início de setembro, Campeonato Brasileiro em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essas são rumo a Los Angeles. Los Angeles 2028. Flávio, foi um prazer te receber novamente aqui. Esteja sempre convidado a voltar aqui. Sempre que tiver mais novidades, e vai ter muito até o final do ano, eu tenho certeza. Obrigado a vocês. A quem está nos assistindo, sigam-nos lá nas redes sociais, que a gente está postando todos os dias um pouco da nossa rotina, @ReitsFlávio no Instagram. Os empresários podem entrar em contato também por lá. E você que tem algum conhecido com deficiência, queira conhecer a canoagem, entre em contato com a Anne, que eu tenho certeza que vocês vão ser recebidos de braços abertos. Com certeza. Obrigada, Obrigado. viu? E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja nas redes sociais pelo @Câmara Itajaí, ou então diretamente no YouTube ou no canal 14 da TV Câmara Itajaí. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e faça boas informações e corretas, como essa que você teve aqui agora, circular. Até o próximo Câmara Aberta.